Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha ao vivo pela TV Justiça a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 3 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma verificação, anotação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, antes de fazer o chamamento de processos, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos da Uniprojeção de Brasília. Senhores alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, antes de fazer o pregão dos processos da pauta, eu consultei o eminente ministro Edson Fachin se poderia fazer o pregão do processo previsto na lista 5 da relatoria de Vossa Excelência de 2 de agosto, no qual há um recurso, que é o recurso extraordinário 405-267, me parece que este. Exatamente, presidente. 405-267, Minas Gerais. Não, então, faço o pregão e, na sequência, daremos o segmento normal dos trabalhos. Recurso extraordinário 405-267, de Minas Gerais, relatado pelo ministro Edson Fachin, sendo recorrente o município de Belo Horizonte, recorrida à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e atua como assistente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra para relatório, pois haverá sustentações orais. Pois não, senhora presidente, eminentes pares, senhor vice-procurador-geral da República, advogados e advogados. Senhor presidente, farei um relatório sucinto, uma vez que, como também teremos sustentação oral, creio que as sustentações aportarão os demais elementos necessários à compreensão da matéria que está vertida nesse recurso extraordinário recorrente município de Belo Horizonte e recorrida à Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Portanto, é um recurso extraordinário que foi interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e aqui tomou este número, 405-267, e lá este tribunal concluiu pela imunidade tributária, assentou a matéria atinente à Caixa de Assistência jungida à competência da Justiça Federal e desproveu lá tanto a apelação quanto a remessa oficial. O recurso extraordinário veio com fundamento na linha A do inciso 3º do artigo 102, bem como com alegada ofensa à letra C do inciso 6º do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil. Sustenta-se que a Caixa de Assistência dos Advogados não teria comprovado sua natureza jurídica de entidade assistencial para fazer jus à imunidade tributária. Alega o município recorrente que, quanto à alegação de ser recorrida uma autarquia, nada provaria esta condição, a não ser a alegação ter sido criada nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, esta sim, uma autarquia. A presidência daquele Tribunal Regional Federal admitiu o extraordinário, a Procuradoria-Geral da República vem aos autos e opina pelo desprovimento do respectivo recurso e, originariamente, o relator, o eminente ministro Carlos Veloso, conheceu do recurso e lhe negou provimento. Mas, em sede de agravo interno, o eminente ministro Carlos Mário reconsiderou a decisão monocrática para determinar o julgamento do recurso pela turma.
Em 2006, procedeu-se à substituição da relatoria em face da aposentadoria de Sua Excelência. Assumiu a relatoria do feito o eminente ministro Ricardo Lewandowski, meu antecessor nesta relatoria, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento ao fundamento de que o acordo recorrido estaria em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a Caixa não estaria protegida pela imunidade tributária recíproca. Já em 2010, 23 de março, o Conselho Federal da Ordem requer o ingresso no feito na qualidade de assistente, o que foi deferido. Interpostos desembargos declaratórios recebidos como agravo regimental, a segunda turma manteve a decisão agravada. Foram interpostos novos embargos de declaração e vem o assistente já, o Conselho Federal da Ordem, se manifestando pelo integral acolhimento com efeitos modificativos e também requereu a afetação do julgamento da questão da turma ao Tribunal Pleno. A segunda turma acolheu parcialmente os embargos, assentando a remessa para o Pleno. Reproduzo a decisão e recebi os autos quando assumi aqui no Tribunal e trago para julgamento com esse singelo relatório, com a questão central, tal como eu me referi, dizendo respeito à matéria tributária. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela recorrida Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a doutora Misabel Abreu Machado Derzi. Doutora Misabel, Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente desta Corte, Ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Edson Fachin, excelentíssimos senhores julgadores, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral. A recorrida Caixa de Assistência de Minas Gerais sustenta a sua imunidade neste processo com fundamento em 2 incisos diferentes da Constituição, cada um deles bastante em si. O artigo 150, inciso 6º, letra A, imunidade recíproca. E o artigo 150, inciso 6º, letra C, instituições de assistência social sem fins lucrativos que cumprem integralmente os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Em primeira instância, a imunidade da Caixa foi reconhecida com base na letra C, instituição de assistência social sem fins lucrativos. Na segunda instância, o Tribunal ACO reconheceu a imunidade com base na recíproca. Vamos, então, à imunidade recíproca. A questão é que a Ordem dos Advogados e a Caixa de Assistência, senhores, são disciplinadas nos seus fundamentos e natureza pela Lei Federal 8.906 de 94. Os seus artigos 62 e 45 disciplinam as funções da Caixa de Assistência. 1. Pertencem elas à estrutura organizacional da Ordem. 2. Diz a lei, são nutridas as caixas com as contribuições obrigatórias dos advogados inscritos na ordem, na proporção de metade dessas receitas. 3. A entidade não é autárquica. Ela não é uma autarquia, é uma entidade privada, segundo a lei. Mas esse nunca foi um empecilho para que esta Corte reconhecesse a imunidade recíproca, como tantas vezes tem feito em favor das empresas públicas, desde que cumpram o serviço público sem fins lucrativos no regime de direito público. Há inúmeras decisões nesse sentido. Em quarto lugar, embora uma entidade privada, ela não tem autonomia inerente própria às entidades privadas, como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Por quê? Porque a própria lei federal determina que a Ordem dos Advogados do Brasil fiscalize
e, em casos específicos, faça intervenção nas caixas de assistência. E, uma vez extintas as caixas, ela tem o seu passivo assumido pela Ordem dos Advogados do Brasil por força de lei. E por que isso? Porque a lei federal disciplina desta forma as caixas de assistência. O que tem a ver isso com imunidade recíproca? É o que perguntamos. Tudo. Porque a lei federal dá cumprimento ao artigo 103 da Constituição, que diz que a advocacia é essencial à administração da justiça como, é claro, núcleo do Estado de Direito. Há muitos anos, isso é coisa do século XIX, ultrapassada, é que se define o Estado de Direito como Estado das leis e não dos homens. Isso não basta mais. Não adianta seguir os princípios de Fuller, moralidade do direito, 8 princípios, porque aqueles princípios de generalidade da lei, publicidade da lei, conhecimento da lei e cumprimento da lei seriam aplicáveis aos estados nazistas, inclusive de Hitler. Por isso mesmo, se esta corte, inúmeras decisões, tem afastado essa simples questão de equiparação entre Estado de Direito ao Estado das leis. E desde Raz, um dos maiores filósofos vivos do direito, Joseph Raz, a isenção e a imparcialidade do Poder Judiciário são centrais ao Estado de Direito. E toda a literatura contemporânea, Jeremy Waldron, Postman, McCormick, inserem o papel do advogado. Ou seja, o Estado de Direito, como diz a Constituição da República, é aquele em que o juiz ouve, não é juiz surdo, e as partes falam por meio de seus advogados. Os juízes escutam as partes por meio de seus advogados como instrumento essencial ao Estado de Direito. Então, por isso mesmo, a Constituição, quando dá os fins, dá os meios. Ela protege o juiz, como ela protege o advogado, implicitamente. Não são essas figuras seres etéreos, aéreos, de outro mundo, estão inseridos no mundo. Por isso mesmo, o senhor juiz tem irretutibilidade de vencimentos, para que não seja jamais constrangido. Por isso mesmo, o senhor juiz tem, e tem de ter, um orçamento independente. Ele não pode ser constrangido. E por isso mesmo, o senhor juiz tem que ter remuneração digna, condigna. Isso é fundamental ao Estado de Direito. E o advogado? O advogado, a Caixa de Assistência, os senhores, não garante honorários, não garante remuneração, não garante vencimento algum. A Caixa de Assistência dá o mínimo do mínimo essencial para o exercício da própria atividade de advocacia. A Caixa de Assistência da OAB Minas não tem plano de saúde, não dá assistência médico-hospitalar, não tem plano de saúde nenhum. Tem um convênio com a Unimed. Se o advogado quiser, pode contribuir à latere para esse plano, mas isso não tem nada a ver com a Caixa, porque a Unimed não é isenta de tributos. A Caixa de Assistência, Minas Gerais, não tem plano de aposentadoria, não dá pensão à viúva, não é fundo fechado de previdência privada, não tem nada a ver com isso. É uma caixa de assistência para a qual contribuem todos os advogados que podem, porque os muito pobres sequer contribuem, para beneficiar aqueles advogados e para que eles possam exercer a sua atividade. Vejamos, alguns benefícios são gerais. Eu nunca poderia me beneficiar de nenhum deles, porque um é salário de maternidade, sim, senhores, a todas as advogadas mães, que é um kitzinho com uma mamadeira, um sabonete, kit maternidade que se chama. Isso inventaram depois que eu tive meus filhos. Ou então existe um auxílio funeral, eu preciso morrer? Não. Todos os outros benefícios, em torno de 10 a 12, só são destinados aos advogados pobres, com contribuição de todos que podem pagar. O advogado pobre, muitas vezes, sequer pode advogar. Vejam, senhores, cesta básica
para o advogado que prova que é carente. Alguém vai tributar essa atividade da Caixa que fornece cesta básica para o advogado carente? Nessas circunstâncias, ele está isento do pagamento da própria taxa, porque ele não tem dinheiro. Senhores, o advogado tem que se apresentar aos senhores, que é exigência dos tribunais superiores, adequadamente vestido. A Caixa provê os advogados pobres com um kit terno feminino e terninho masculino. Para ser presidente, eu mesma, ilustre presidente, já fui barrada, não pude entrar aqui no plenário, em certa ocasião, já faz tempo, porque eu vim, assim, condignamente vestida, mas não sabia que o terninho supõe sempre um casaquinho. É obrigatório esse casaquinho. E me apresentei sem casaquinho, por isso, faça sol, faça chuva, fiquei traumatizada. Eu sempre estou com um casaco. O medo de ser barrada na corte. Agora, imagina o advogado pobre que tem dificuldade de exercer atividade profissional, porque não tem que pedir terno emprestado. É um absurdo que isto chegue à Corte Superior. É um absurdo, isso não precisa. Essa é uma unidade tão natural, tão palpável. Isso não deveria estar sendo discutido aqui. De modo que confirmamos e sustentamos, e dos benefícios da Caixa de Assistência de Minas Gerais, repetimos, não há nenhuma prestação de duração continuada na Caixa de Minas, nem plano de saúde, nem aposentadoria, nem pensão de viúva, nada disso. Assistências, benefícios específicos para os advogados pobres. Qualquer ONG, qualquer caixa de assistência para médico, para qualquer outro profissional ou para operário de chão de fábrica, goza da imunidade do artigo 150, inciso C. Por que não a Caixa de Assistência da Ordem? Eu não consigo compreender. Este caso não deveria estar sendo discutido, senhores, porque basta que se cumpram os requisitos do artigo 14, como diz o ministro Marco Aurélio, e eles são religiosamente cumpridos. Aliás, nesse processo, nem há esse tipo de discussão. O que eu quero dizer é que esta corte nunca se impressionou com a forma. Ela quer saber das funções, quer saber das finalidades, nem a recíproca. Não precisa ser autarquia. Basta cumprir as funções para viabilizar o exercício de uma atividade que é braço direito da administração da justiça. Caríssima presidente, para encerrar, eu gostaria de citar um verso, se me dão licença, de uma poeta do século XVII, 1630, 1650, Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, considerada a maior poeta daquele século, e louvada pelos espanhóis, não só pelo México, mas por todos os espanhóis. Aos 19 anos, se recolheu a um convento, mulher de grande beleza, que só tinha uma missão na vida: ler, estudar, escrever e falar, coisa que era vedada às mulheres. Ela só teve uma saída: casamento. Não era possível para ela. Ela teve que se recolher ao convento onde estavam as bibliotecas, ministro Fachin. E lá ela descreveu o diálogo impossível entre homem e mulher com o seguinte verso: ouça-me, homem, tu que és surdo, porque eu me queixo muda. Esse é o diálogo impossível, é o diálogo que descreve o Estado que não é de direito. Ele descreve perfeitamente o Estado das leis, simplesmente das leis, sem o devido processo legal, onde os senhores são centrais. Nós podemos parodiar a Sor Juana Inés de la Cruz exatamente no sentido oposto do Estado de Direito consagrado por nossa Constituição. Diz a Caixa de Assistência: ouçam-me, senhores juízes, ouça-me, senhor juiz, tu, e não é surdo, tu que ouves, porque eu, jurisdicionado,
Eu, cidadão, falo. E falo pela voz do meu advogado. Este é o papel do advogado. Este é o papel essencial que ele tem no Estado de Direito. Portanto, senhores, causa estranheza que matéria como esta chegue à corte, com milhões e milhões de ONGs e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos imunes. A Caixa de Assistência do Estado de Minas Gerais é absolutamente assistencial, que repousa na solidariedade, apenas na solidariedade. E nós, que podemos pagar, nunca vamos nos encontrar na situação daquele advogado pobre, no meu caso, porque eu sou funcionária pública, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho um salário pequeno, mas garantido. Os procuradores do Estado, a nossa ministra presidente foi procuradora do Estado, todos contribuem para a Caixa e ninguém reclama. Isso é para beneficiar. Infelizmente, no seio de 1 milhão de advogados inscritos, os advogados pobres. Muito obrigada, senhores. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Isabel, e convido o eminente doutor Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que falará por esta entidade como assistente da recorrida. Senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, senhor ministro relator Edson Fachin, senhora ministra Rosa Weber, senhor subprocurador-geral da República, meus colegas advogados e advogadas, que saúdo a todos na pessoa da doutora Isabel Derzi, que nos brindou agora com esta sustentação oral. O que traz exatamente o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil a esta tribuna é exatamente um processo de uma importância e de uma magnitude muito séria para a instituição, para a Ordem dos Advogados do Brasil e para o seu braço assistencial, que é exatamente a Caixa de Assistência. O Conselho Federal da OAB participa como assistente deste processo porque o julgamento aqui feito hoje sobre a imunidade da Caixa de Assistência de Minas Gerais, ele trará um precedente, ou poderá inclusive mudar um precedente, o que nós não esperamos, que já é sólido desta Corte desde o ano de 2000. Mas temos que também afirmar que nesta Corte nós temos o assunto da imunidade das caixas, que está sendo também discutido no RE, no recurso extraordinário 600-010, que estava sob relatoria do ministro Roberto Barroso e que tem a repercussão geral já reconhecida naquele recurso extraordinário. E não neste. Este recurso extraordinário não tem a repercussão geral nele reconhecida. O tema não é novo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ainda, como dizia, no ano de 2000, sob relatoria do ministro Nery da Silveira, se reconheceu, sim, no RE 272-178, proveniente também de Minas Gerais, o caráter da imunidade das caixas de assistência, exatamente nos termos do artigo 150, inciso 6º, letra A e letra C, da Constituição Federal. A imunidade da OAB é por todos conhecida, está expressa no artigo 45, no seu parágrafo 5º, de maneira muito clara, aonde o próprio parágrafo 5º já afirma que a Ordem dos Advogados do Brasil, por se constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Mas aqui nós temos um outro ponto que deve ser esclarecido. O primeiro, que as caixas de assistência, elas estão abaixo de um guarda-chuva maior que a Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Marco Aurélio, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sim um compromisso com a sociedade brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil,
que tem uma história de 87 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil, e a própria advocacia. A história da OAB se confunde com a própria história da democracia brasileira. E a ordem é o que é porque ela tem a advocacia fortalecida. Esta estrutura, que eu uso a figura do guarda-chuva, ela diz, na própria lei, no artigo 45, que a Ordem dos Advogados do Brasil é composta pelo seu Conselho Federal, pelos conselhos seccionais, pelas suas subseções e pela Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência é um órgão da instituição, o nosso braço assistencial, mas não o braço assistencial para aqueles que não precisam, mas sim, ministro Lewandowski, o braço assistencial para aquele advogado carente, aquele advogado mais necessitado, que está nos mais longínquos rincões deste país. E que agora nós vemos o município com a sua senha arrecadatória querendo tributar exatamente esta instituição. A Caixa, como órgão da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, ela não recebe recursos próprios diretos. Os recursos que a Caixa de Assistência recebe para prestar auxílios, como auxílio educação, auxílio especial, auxílio cesta básica, auxílio viuvez, auxílio funeral, auxílio maternidade, auxílio pecúlio e tantos outros que são para aqueles carentes, aqueles advogados mais necessitados, ela recebe a partir da própria OAB. É parcela da anuidade da instituição que é destinada exatamente para custear estes auxílios da nossa Caixa de Assistência, que é o braço assistencial. A própria jurisprudência dos tribunais federais e do Superior Tribunal de Justiça já tem reconhecido, numa jurisprudência pacífica, a submissão das caixas de assistência hoje à Justiça Federal, exatamente porque lá são julgadas as causas da OAB. E por quê? Porque justamente a Justiça Federal reconhece que a Caixa de Assistência é um órgão da própria instituição Ordem dos Advogados do Brasil, conforme está expresso no artigo 45 da Lei 8.906. As caixas, elas prestam serviços, e é bem verdade que tem, sim, personalidade jurídica própria, mas por uma questão organizacional da instituição. Foi a forma que a instituição encontrou de encaminhar, de forma organizada, o trabalho do seu braço assistencial. A própria lei, a Lei 8.906, também é clara, no seu artigo 62, no seu parágrafo 6º, eventual liquidação de uma caixa de assistência, o patrimônio reverte integralmente para a OAB. Por quê? Porque justamente ela é um órgão desta instituição maior. E, reitero, foi criado exatamente para que pudéssemos, de maneira organizada, ministro Fux, termos efetivamente a condição de prestarmos estes auxílios fundamentais e indispensáveis para os advogados que têm dificuldades, para os advogados carentes. E é isto que nós estamos aqui a examinar hoje. O braço assistencial do sistema, que tem hoje mais de 1.100.000 advogados, estará em risco por uma eventual decisão que não reconheça a imunidade que já vem reconhecida, como reiterado aqui, como afirmado desta tribuna, já por decisões da própria Suprema Corte. O passivo que se pode criar numa decisão destas colocará, sim, em risco a própria instituição.
As caixas de assistência, ministro Barroso, foram criadas à exata semelhança da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB e a Caixa, elas têm o mesmo DNA, exatamente o mesmo DNA. E, portanto, se a Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua imunidade reconhecida por lei, as caixas de assistência, que são um órgão da instituição abaixo deste guarda-chuva, na nossa avaliação, precisam e devem ter a sua imunidade reconhecida. Estão umbilicalmente ligadas as duas instituições. Assim como está o Conselho Federal, assim como estão os conselhos seccionais, porque são órgãos da própria instituição. E, portanto, na linha do artigo 150, inciso 6º, letra A imunidade recíproca tem que ser observada, porque se a Ordem dos Advogados do Brasil tem, por lei assegurada, a sua imunidade, o seu braço assistencial, aquele que atende o mais carente, nós não podemos conceber que não tenha. Notadamente porque presta um serviço social relevantíssimo para toda a sociedade brasileira, porque está cuidando dos advogados, aqueles que falam em nome do cidadão, aqueles que falam em respeito ao cidadão, aqueles que falam pelo cidadão. Ministro Alexandre, as fundações, as autarquias, elas têm as suas imunidades reconhecidas na forma da reciprocidade, na forma recíproca, justamente porque a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a têm. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela está sim abaixo da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. A finalidade e o interesse público desta instituição, seja da Ordem dos Advogados do Brasil, seja das próprias caixas de assistência, estão claros, definidos pela própria lei. Mas além da lei, senhores ministros, senhoras ministras do Supremo Tribunal Federal, são reconhecidos por esta Corte, a Suprema Corte de Justiça brasileira, que faz justiça com a advocacia, em reiteradas manifestações que já tivemos aqui. Por fim, é importante que seja dito que se as caixas de assistência sobrevivem exatamente pelo patrimônio da OAB, pelas anuidades da Ordem dos Advogados do Brasil, porque elas prestam esta assistência social àqueles mais carentes, àqueles mais necessitados, exatamente com os recursos provenientes das anuidades que ela recebe por força de lei também da própria instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. Se a OAB é imune, as caixas também são imunes. Isto está expresso, isto é claro, isto é manifesto. Eu também me surpreendo que um tema desta magnitude possa ser mal compreendido, notadamente por um município do nosso Brasil, que deveria saudar exatamente o trabalho que esta instituição faz nesta área, no que diz respeito à assistência social. Por fim, senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, nós entendemos que esta decisão, ela afeta ou poderá afetar de forma direta a instituição e todo o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil. E, portanto, a Ordem dos Advogados clama a vossas excelências para que, no primeiro ponto, neguem provimento ao recurso extraordinário proveniente do município de Belo Horizonte, mas que, se este não for o entendimento de vossas excelências, que a modulação seja observada neste processo, pela gravidade e pelo impacto financeiro à instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, porque, reitero mais uma vez, a Caixa de Assistência é um órgão da OAB,
e pela sua liquidação, assim como seu patrimônio reverte a favor da instituição, da UAB, as suas dívidas também reverterão para a nossa instituição, o que coloca em risco o próprio sistema. E, portanto, a modulação se impõe. Aliás, como diversos julgados já desta Corte que poderíamos aqui citar, como a ADI 3415, do relator saudoso ministro Teori Zavascki, como a ADI 1241, relator ministro Toffoli, como a ADI 3580, relator ministro Gilmar Mendes, ADI 4171, relatora ministra Ellen Grace, ADI 3106, relator ministro Luiz Fux, recurso extraordinário 586-453, ministro Dias Toffoli, e tantos outros que tiveram exatamente esta visão. Portanto, requer a Ordem dos Advogados do Brasil que seja desprovido o recurso oriundo do município de Belo Horizonte. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Edson Fachin. Pois não, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, eminentes pares, professora Isabel Dese, que fez, como sonho acontecer, uma brilhante sustentação oral, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia, que também assomou a tribuna. E ao cumprimentar as sustentações orais, senhora presidente, vou procurar, sem afrontar a importância e toda a magnitude que tem o problema, sintetizar a posição que tenho, se necessário, lendo o voto. E digo, nessa tentativa de síntese, senhora presidente, que estou seguindo no plano do conhecimento o que já houver assentado, quando então na relatoria do feito, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, ou seja, conhecendo pela questão atinente à linha A, a letra A, do inciso 6º do artigo 150, ou seja, o que está em questão mesmo aqui é o tema, no centro desta discussão, é o tema da imunidade tributária recíproca. Como se sabe, para deslindar este tema tributário ou todos os temas submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional chama para si 3 deveres essenciais: a fundamentação na ordem normativa, o amparo na doutrina ou na literatura jurídica e o ancorador em jurisprudência ou em precedentes, bem assim em experiência, se possível, de legislação ou direito comparado. Neste caso, não me parece existir dúvida quanto ao fundamento na ordem constitucional vigente acerca da imunidade tributária recíproca. Decorre da incidência do princípio federativo que se alia ao princípio da capacidade contributiva para informar a ratio da imunidade, da reciprocidade tributária ou da imunidade tributária recíproca. Portanto, há um fundamento constitucional expresso e há, nesta matéria, eu estou reproduzindo no voto, substancial doutrina, substancial lições nessa direção. Estou citando da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o ilustre tributarista, professor Luiz Eduardo Schweire, e é conhecido de todos os tributaristas no Brasil, na sua obra Direito Tributário. Estou na seara dos precedentes, recorrendo já ao que houvera decidido nesse tribunal, a sua composição fracionária da primeira turma, em 10 de março de 1972, no recurso extraordinário 572, da relatoria, precisamente, do então ministro Aleomar Balheiro. E, além de ter integrado esta corte, também conhecia sobremaneira matéria tributária, matéria de direito financeiro, e recolho por todos os contemporâneos
as lições do professor Humberto Ávila, que traduz os 3 requisitos fundamentais na sua obra sobre o sistema constitucional tributário, os 3 requisitos fundamentais para a imunidade recíproca. Primeiro, serviço público delegado, é o caso. Segundo, a entidade que exerce o serviço é em virtude da lei um poder público, é o caso. E terceiro, o serviço prestado por um ente público que não persegue finalidade econômica. A Caixa não persegue finalidade econômica e, portanto, entendo que, do ponto de vista da literatura e da doutrina, além de ter esse fundamento na ordem constitucional, senhora presidente, as razões que já constavam do feito e que agora foram reiteradas desta tribuna do Supremo Tribunal Federal, encontram um amparo, portanto, na ordem normativa constitucional expressa e na compreensão que faz a melhor doutrina do ponto de vista da sua latitude hermenêutica. É certo que alguns esparsos pronunciamentos, mesmo nesse tribunal, que controvertem com esta possibilidade. Nada obstante, entendo que a compreensão que melhor se projeta nesta matéria é a que reconhece a imunidade tributária como incidente no caso e apanho nesse sentido, homenageando-o, porque tive a honra de ocupar a cadeira, então ocupada por Sua Excelência nesse tribunal, homenageando o eminente ministro Joaquim Barbosa, no recurso extraordinário 259-976, julgado nesta Corte pela segunda turma, em 2010, aonde se assentou precisamente o conjunto de critérios que acabo de me referir no plano da doutrina e que se projeta para compreender o caso concreto. Citei julgado da primeira, da segunda, mas também me refiro que o Tribunal Pleno, na ação direta em constitucionalidade 3026 da relatoria do eminente ministro Eros Grau, em 2006, também assentou perspectiva que agasalha, na discussão sobre a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, a projeção para compreender as razões atinentes à imunidade neste caso. Por isso estou a dizer, senhor presidente, que não nos parece razoável aferir que a Caixa de Assistência dos Advogados se submeta a esta compreensão almejada pelo município recorrente. Eu estou explicitando essas razões, eu estou, portanto, adotando esta ordem de ideias e emendando a compreensão que trago à colação a este plenário, senhor presidente, do seguinte modo. Primeiro, em relação ao conhecimento, que, como disse, eu estou conhecendo pela letra A do inciso 6º do artigo 150. Não conhecendo quanto ao outro fundamento, face no que entendi da necessária presença de pré-questionamento, mas conhecendo a questão no que se refere à imunidade aplicável às entidades portanto, gozam da imunidade tributária recíproca, conhecendo quanto a este aspecto e assentando que é pacífico o entendimento que a imunidade tributária, fruída pela Ordem dos Advogados do Brasil, é da espécie recíproca na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. Assento também que a OAB não é uma entidade da administração indireta, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Na esteira da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil possui finalidades institucionais e corporativas. Além disso, tanto a Ordem quanto as caixas devem receber o mesmo tratamento. Assento ainda que as caixas de assistência dos advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídicos de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo.
E, no caso, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais encontra-se tutelada, em meu ver, pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º, letra A, da Constituição da República, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com as finalidades que lhes são atribuídas por lei. Portanto, conhecendo parcialmente do recurso com este fundamento na letra A do inciso 6º do artigo 150, propõe ao colegiado a negativa de provimento desse recurso. É como voto, senhor presidente. Ministro relator, não teria havido debate e decisão prévios quanto à linha C do inciso 6 do 150? A matéria não foi colocada junto ao Tribunal de Justiça? O que houve anteriormente à minha relatoria foi a compreensão que o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, assentou a ausência de pré-questionamento quanto à letra C. E, portanto, nessa ausência, que me parece assentada com toda a exação, como soe acontecer, não conheço do recurso, conhecendo quanto à letra A e nesse conhecimento negando provimento. Negando provimento ao recurso. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Presidente, apenas 2 palavras. Por favor. Realmente a Caixa é órgão da OAB e nós sabemos que a OAB é um serviço público de cadastro e fiscalização profissional, podendo inclusive impor contribuições, né? E se formos ao Estatuto da Ordem, está revelado que a Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da Ordem, a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. Creio que a situação jurídica atrai que pese aí a necessidade de receita do município, né? E sempre há um desequilíbrio marcante, considerado receita e despesas no setor público, a situação se enquadra realmente na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, como ressaltado da tribuna e também reconhecido pelo relator. Acompanho Sua Excelência. Senhor presidente, eu peço a palavra apenas para não parecer que eu estou votando de forma incongruente com posições anteriores. Eu votei nesse caso no sentido aparentemente contrário aos interesses da embargante, na medida em que eu estava em sede de embargos declaratórios e, na verdade, apreciando uma questão que havia sido decidida por meu antecessor, justamente em sentido contrário. Mas estou agora plenamente convencido, não apenas pelo vertical e substantivo voto do eminente relator, mas também em razão das sustentações orais brilhantes que foram feitas da tribuna, que a Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de Minas Gerais, encontra-se sim, tal como agora foi sublinhado pelo eminente ministro Marco Aurélio, está tutelada pela imunidade prevista no artigo 156A do texto constitucional, mormente em razão do fato, como foi destacado na tribuna, que não é possível dissociar a OAB de suas autarquias. Se nós reconhecemos a imunidade da OAB, não há como dissociar as autarquias desta autarquia maior, que compreende a menor, que tem a imunidade constitucional. Vossa Excelência me permite, não fosse o famigerado pré-questionamento, né, a inexistência do pré-questionamento, teríamos também enquadramento, como foi sustentado na tribuna pela professora Isabel Dersi, na linha C do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal, porque é uma entidade de assistência sem fim lucrativo.
Pois não. Senhores ministros, eu vou tomar votos individualmente, porque vários fizeram menção, é que eu achei que, considerando que nós temos outros casos também com advogados presentes e que houvesse unanimidade, é que eu tomei o cuidado de considerar. Mas acabei atrapalhando o planejamento. Não, mas os senhores ministros têm todo o direito de falar e eu considerei não apenas o primeiro caso principalmente, mas temos um assunto que merece sim, além do que, na sequência, chamaremos, porque há advogados, inclusive, de fora, e ficaremos, se for o caso, até a hora que for necessária, porque o caso é da maior repercussão subsequente da relatoria do ministro Roberto Barroso. Então, vou tomar os votos individualmente e, após o voto do ministro relator, que conhecia parcialmente do recurso, e na parte conhecida, ele negava provimento, dos votos do ministro Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que o acompanhavam, ouço o ministro Alexandre de Moraes. Como disse, tomarei separadamente cada qual dos votos. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro, doutor Luciano, cumprimentando tanto a doutora Isabel quanto o doutor Cláudio Lamáquia pelas sustentações. Presidente, você é extremamente rápido para, inclusive, justificar o meu posicionamento, a ausência de colidência entre o meu posicionamento em todos os casos, não só aqui no Supremo Tribunal Federal, mas também academicamente, da necessidade de uma interpretação restritiva das chamadas imunidades, inclusive das imunidades recíprocas intergovernamentais, e a decisão que tomam na presente questão, acompanhando o eminente ministro relator. Aqui, apesar de toda essa construção diversa, eu diria estranha, em relação à natureza jurídica, seja da OAB, da Caixa, diferenciação, mas me parece que os elementos pelos quais toda a doutrina das chamadas imunidades governamentais, toda essa doutrina foi criada, todos se recordam no célebre caso McCulloch em Maryland, 1819, o chefe Justice Marshall, os pressupostos dessa criação estão presentes exatamente nessa hipótese da OAB com a Caixa. A ideia daquele julgamento onde se cunhou a célebre frase que o poder de tributar envolve o poder de destruir, e a sequência, em vários casos da Suprema Corte norte-americana, estipulando as balizas dessa imunidade intergovernamental, estabelecendo que só no exercício de competências governamentais, mostram que, na hipótese, pela ligação umbilical, e que tanto a lei fala, como foi demonstrado da tribuna, essa ligação umbilical entre Caixa e OAB, essa relação de continente e conteúdo entre Caixa e OAB, possibilitaria que eventualmente excessos tributários em relação à Caixa acabasse prejudicando a OAB e acabasse prejudicando naquilo que essa casa, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu importante em se garantir com a imunidade tributária governamental à OAB, poderia prejudicá-lo em sua autonomia, em sua independência, porque a autonomia e independência da OAB, esses requisitos indispensáveis à OAB, não são criações etéreas. Na verdade, decorrem do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. A partir disso, a Constituição estabelece algumas competências que só a Ordem dos Advogados do Brasil tem. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal sempre julgou a necessidade da mantença da autonomia e independência da OAB, em virtude, não da OAB simplesmente como instituição, mas sim da OAB enquanto composta por advogados. O fato de se tributar a Caixa e, eventualmente, se prejudicar os advogados, acaba, obviamente, ou poderá, em tese, obviamente, limitar a independência, a autonomia da OAB. E aqui entramos na célebre frase: se, no caso específico, o poder de tributar pode eventualmente
englobar o poder de destruir ou de diminuir a independência e autonomia da OAB, consequentemente deve ser reconhecida a impossibilidade desse poder de tributar. Consequentemente, a OAB acaba trazendo a Caixa consigo para o reconhecimento da imunidade tributária. Com essas rápidas observações, presidente, acompanho integralmente o voto do ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu declarei impedimento. Na verdade, suspeição nesse caso, até para esclarecer, o ilustre presidente da OAB, eu me dei conta, mesmo na repercussão geral que havia sido dada pelo ministro Joaquim Barbosa, que eu dei parecer para a instituição nessa matéria e, consequentemente, não me sinto confortável de participar do julgamento. Fica, portanto, anotada a suspeição de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Presidente, saudando a todos, em especial advogados e advogada que ocuparam a tribuna com belíssimas sustentações orais, eu acompanho na íntegra e pelos fundamentos de Sua Excelência o voto também brilhante do eminente relator, ministro Edson Fachin. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, ilustre representante do Ministério Público, senhores ministros, advogados, estudantes presentes, só mesmo a simplicidade e a modéstia do ministro Edson Fachin o fez sonegar de nós a informação de que Sua Excelência foi relator do recurso ordinário 405/2067, exatamente de Minas Gerais, e nesse acórdão aprovado pelo Tribunal Pleno consta taxativamente: as caixas de assistência dos advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. A forciore, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º do texto constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB de acordo com as finalidades que lhes são atribuídas por lei. Então, não só nesse caso, como agora acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, acompanhei pelo sistema de som a sempre bela, sólida manifestação da professora Isabel Derzi, também do presidente da Ordem de Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, e peço vênia à brilhante sustentação da professora Isabel, mas acompanho o eminente ministro relator. Pois não. E eu também. Foi nesse sentido, exatamente. Eu também, enfatizando a importância do tema, que me levou a pedir desculpas, a não começar, especialmente os advogados que aqui estão aguardando, que chamarei na sequência o pregão dos outros, mas pela importância do tema e por já ter pautado em outras ocasiões com a presença do nobre presidente da Ordem dos Advogados, da doutora Isabel Derzi, esta é a razão pela qual pedi licença para que chamasse primeiramente este caso, pela sua repercussão para os advogados, e também não posso deixar de parabenizar a professora Isabel pelo brilhantíssimo trabalho apresentado na tribuna e, como sempre, pela brilhante sustentação também do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou acompanhando integralmente o ministro relator e proclamo o resultado. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecido, a ele negado provimento. Esta proclamação do resultado, agradeço aos senhores advogados. Apregou para julgamento da relatoria do ministro Roberto Barroso o recurso extraordinário 888-815, procedente do Rio Grande do Sul, enfatizando que, neste caso, a repercussão geral, processos sobre estados e ainda que, neste caso, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a questão nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. É recorrente VD representada por MPD e recorrido o município de Canela, a Anicie Cúria, e por isso, senhor ministro, inicialmente eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra. Presidente, trata-se aqui de um recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou o direito de educação domiciliar ao recorrente sob o fundamento de que inexistiria
previsão legal. O acórdão impugnado, portanto, a discussão aqui é sobre a legitimidade ou não da educação domiciliar. O acórdão impugnado tem, na parte relevante, presidente, a seguinte ementa: inexistindo previsão legal de ensino na modalidade domiciliar, não há, no caso, direito líquido e certo a ser amparado na estrita arena do mandamos, manutenção do indeferimento da segurança e, portanto, foi desprovida a apelação contra a decisão de primeiro grau que inadmitira o ensino domiciliar. Houve contra esta decisão um recurso extraordinário em que o recorrente, na verdade, os responsáveis pelo menor, sustentam em síntese que restringir o significado da palavra educar à instrução formal em instituição convencional de ensino seria ignorar as variadas formas de ensino existentes e também afrontar um número relevante de garantias constitucionais, como a liberdade do ensino, o pluralismo de ideias e a autonomia familiar. Houve um problema, presidente, formal relativamente ao preparo do recurso. Eu superei quando propus a repercussão geral e efetivamente foi dada a repercussão geral com a seguinte ementa, presidente: constitui questão constitucional saber se o ensino domiciliar, também conhecido pelo termo em inglês homeschooling, pode ser proibido pelo Estado ou viabilizado como meio lícito de cumprimento pela família do dever de prover educação, tal como previsto no artigo 205 da Constituição. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas pelo desprovimento no mérito. Deferi, presidente, participação como amici curiae da União, da Associação Nacional de Educação Domiciliar, do Instituto Conservador de Brasília e dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. Na verdade, requereram a admissão. Eu deferi todos menos o do Instituto Conservador de Brasília, por entender que não era dotado de representatividade adequada. Como Vossa Excelência anunciou, em 22 de novembro de 2016, eu determinei a suspensão do processamento de todos os processos pendentes até que o plenário se manifestasse sobre essa matéria. É esse o breve relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido inicialmente para se manifestar pelo amicus curiae, Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED, o Dr. Gustavo Afonso Saboia Vieira. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, representante do Ministério Público, colegas advogados, senhoras e senhores presentes. Eu gostaria de iniciar destacando que o Supremo Tribunal Federal tem hoje a oportunidade de reconhecer um direito fundamental de milhares de famílias brasileiras e de dar a essas famílias um pouco de paz e tranquilidade. O ensino domiciliar, ou homeschooling, é uma modalidade de ensino que possui inúmeros casos de sucesso, muitos dos quais narrados recentemente pela mídia. Mas é muito mais do que esses casos de sucesso, é um movimento global. O ensino domiciliar é hoje regulamentado ou permitido em pelo menos 60 países distribuídos pelos 5 continentes. Cito alguns desses países: Estados Unidos da América, com 2,5 milhões de estudantes, o que corresponde a 4% do total de alunos no sistema educacional norte-americano. Cito África do Sul, com 75 mil, Reino Unido, com 100 mil, Canadá, com 95 mil e França, com 23 mil estudantes. Todos esses países, ministros, regulamentam ou permitem que os pais eduquem seus filhos no lar.
No Brasil, contudo, sob a égide da Constituição de 1988, desde 1994 tramitam e tramitaram no Congresso Nacional proposições legislativas tentando regulamentar e normatizar a matéria, sem que até hoje tenhamos uma normatização, uma regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. O julgamento de hoje possui uma importante repercussão internacional por diversos fatores, mas cito um. A regulamentação do ensino domiciliar, ou a permissão para que pais eduquem seus filhos no lar, possui um importante peso no cálculo do índice de liberdade educacional de um país. Esse índice é calculado pela OIDEL, uma ONG sediada na Suíça, com status consultivo perante a ONU e o Conselho Europeu. O Brasil, entre os 106 países constantes do ranking de liberdade educacional, ocupa apenas uma 58ª colocação, apenas, portanto, modesta, mas o julgamento de hoje pode mudar essa realidade. No Brasil, senhores ministros, há, segundo dados da ANED, pelo menos 15 mil alunos sendo educados em seus lares. Esses 15 mil alunos estão espalhados pelas 27 unidades da federação e esse número, em 2018, representa um crescimento de 2.000% em relação a 2011. O ensino domiciliar, portanto, no Brasil é uma realidade consolidada e em crescimento exponencial. A ANED também realizou pesquisa com os pais desses alunos, que são mais ou menos 7.500 famílias em todo o Brasil, perguntando a respeito da principal razão por que optaram pelo ensino domiciliar. A resposta mais recorrente, de 32% desses pais, foi no sentido de que optaram por essa modalidade de ensino porque estavam em busca de uma educação mais personalizada para seus filhos. E, de fato, num país em que o próprio ministro da Educação recentemente admitiu, com base em dados, que 7 em cada 10 alunos saem do ensino médio com desempenho insuficiente em português e matemática, é muito pertinente que pais, buscando o melhor para seus filhos em determinadas situações, optem por uma metodologia de ensino distinta. 23% dos pais, quando indagados pela ANED, informaram que optaram pelo ensino domiciliar por conta da insatisfação com o ambiente escolar. E aqui também, embora não estejamos numa cruzada, numa guerra às escolas, ao modelo escolar, mas a escola, como dizemos, a escola real, a escola que de fato existe, não a escola idealizada, mas a escola que está disponível nos diversos municípios brasileiros, deixa, em muitos casos, a desejar. E não são raros os casos de violência, pelo contrário, há um dado preocupante de que 42% dos alunos de escolas públicas afirmam já haver sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar. O que sustentamos hoje é que não se pode criminalizar a conduta de pais que buscam aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas nós não ignoramos que possa haver indagações, questionamentos a respeito do ensino domiciliar. É muito comum se indagar a respeito da possibilidade de se ensinar um aluno a aprender, que é a proposta do homeschooling, do ensino domiciliar. É muito comum também se indagar a respeito da socialização, se o homeschooling não produz adultos sectários, intolerantes, criados aí em redomas, alheios à sociedade. E a melhor forma, ministros, de responder a essas perguntas é olhando para fatos e dados a respeito do ensino domiciliar. Esses fatos e dados, e a ANED traz aqui alguns deles, cumprindo seu papel processual, estão disponíveis em maior abundância nos Estados Unidos da América, porque é lá onde há o maior número de alunos e também é lá onde a modalidade moderna, diga-se, de homeschooling, é praticada há mais de 40 anos e é lá também onde há o maior número de publicações acadêmicas a respeito do assunto. Cito, então, inicialmente, o perfil das famílias educadoras nos Estados Unidos. O que se constata é que há uma absoluta heterogeneidade nesse perfil. O homeschooling não é um fenômeno íncito próprio de um determinado grupo. Há os mais variados grupos, há pais cristãos, há pais mormons, há pais ateus, há pais Hare Krishna, há pais de todos os setores e credos sociais. E essa é uma realidade que a ANED, de forma empírica, de forma ainda
baseada meramente na observação, identifica na realidade brasileira. Ainda não dispomos de dados precisos, mesmo porque muitas famílias ainda não se sentem confortáveis de se expor, mas o que nós verificamos na realidade brasileira é que há também famílias de todos os credos, de todos os setores da sociedade. No que tange a qualidade da educação nos Estados Unidos, o dado que se tem é que o desempenho, a nota média dos alunos educados no lar é entre 15% e 30% superior à média dos alunos educados em escolas públicas norte-americanas. Também, aqui no Brasil, o que podemos detectar é que o desempenho dos alunos que estão de alguma forma vinculados à ANED é absolutamente satisfatório, para não dizer excelente, em exames oficiais. Em relação, por fim, à falta de socialização, gostaria de pontuar, primeiro, em relação ao modelo de homeschooling que hoje se pratica. O homeschooling ele envolve uma dedicação da família como um todo, do pai, da mãe e dos filhos. É quase uma vocação, é quase um chamado. E essas famílias, elas se congregam naquilo que nós chamamos de grupos de apoio, e esses grupos de apoio são normalmente geridos por associações, por entidades como a ANED, embora haja outras. Mas o que gostaríamos de pontuar é que esse modelo gera, sim, socialização em níveis absolutamente satisfatórios e aceitáveis. E cito alguns achados de pesquisas norte-americanas publicadas em respeitáveis periódicos acadêmicos sobre o tema. O primeiro deles que eu gostaria de citar diz respeito a um estudo que foi realizado com crianças entre 8 e 10 anos de idade. Esse estudo detectou que não há diferenças relevantes no comportamento de crianças educadas no lar em interação com crianças educadas na escola, ressalvada uma diferença: os jovens educados no lar são menos propensos a problemas comportamentais e a conflitos nessas interações. De igual modo, dados do governo norte-americano dão conta de que jovens educados no lar são menos propensos ao alcoolismo e mais propensos ao engajamento em atividades cívicas, como participação em eleições, em deliberações de conselhos locais, e também mais propensos à participação em atividades de voluntariado. Cito, por fim, um interessante estudo de 2014, em que se constatou que os jovens educados no lar, nos Estados Unidos, são mais tolerantes politicamente do que os jovens educados nas escolas. Isso, excelentíssimos ministros, a nosso ver, derruba por terra o mito de que crianças educadas no lar não se socializam. Posto isso, pontuo brevemente algumas questões do ponto de vista jurídico, questões constitucionais e de tratados de direitos humanos internacionais a respeito do tema. Pontuo o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, que consagram o princípio da autonomia familiar na escolha do tipo e da metodologia de educação a ser ministrada aos seus filhos. Pontuo o pluralismo político, muito bem abordado em recente pronunciamento da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, do MPDFT, a respeito da educação domiciliar. Menciono ainda, por considerar importante, o inciso 2º do artigo 206 da Constituição Federal, que trata da liberdade educacional, segundo assim definida: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E também menciono o pluralismo pedagógico, correspondente ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A Constituição Federal, a nosso ver, é clara ao excluir de forma peremptória a imposição de um único modelo educacional a todos os alunos, o que foi inclusive recentemente corroborado em pronunciamento do senhor Ivan Siqueira, membro do Conselho Nacional de Educação e presidente da Câmara de Educação Básica. Segundo ele, se olharmos para a LDB, buscando dela extrair conceitos em relação à educação no lar, chegaremos a conclusões equivocadas, porque a LDB trata exclusivamente da educação escolar, um entendimento que vem a corroborar aquilo que temos defendidos. Sob o ponto de vista dos tratados de direitos humanos internacionais, cito apenas o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que consagram o direito e a prioridade que os pais têm na escolha, na metodologia de educação a ser ministradas a seus filhos, e ressalto que nenhum desses tratados fala, em momento algum, da necessidade de se matricular em escolas, mas é claro ao falar de diferentes gêneros e modalidades de educação. Cito, por fim, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que em seu artigo 13 estabelece que cabe ao Estado, nesse tocante, estabelecer apenas parâmetros educacionais mínimos para resguardar a liberdade educacional tanto dos pais como dos filhos.
E tendo em vista justamente esse dispositivo e o fato de que não se pode deixar de exercer direitos fundamentais ante a inexistência de normas regulamentadoras, que a ANED fez chegar ao conhecimento do eminente relator e de diversos outros ministros uma proposta de parâmetros a balizar o exercício do direito à educação domiciliar. Cito brevemente alguns deles. O princípio da liberdade educacional e autonomia familiar, os quais implicam que o Estado deve fixar apenas critérios objetivos, a fim de que não haja discricionariedade na definição de quais famílias podem educar no lar. Cito também o princípio do melhor interesse do aluno, segundo o qual as famílias devem manter registro das atividades pedagógicas desenvolvidas no lar, e também implica que os alunos devem estar cadastrados em associações de ensino domiciliar credenciadas junto ao MEC, competindo a essas associações, a essas entidades fiscalizar essas famílias, apoiar essas famílias, cooperar com elas e gerenciar os grupos de apoio. E bem como última implicação, a obrigatoriedade de que estudantes domiciliares prestem os exames nacionais de aprendizagem, Prova Brasil, Provinha Brasil, Enseja, Enem, entre outros. Mas eu gostaria de concluir, excelentíssimos ministros, trazendo a questão social que está por detrás deste processo. Muitas famílias têm sido ameaçadas, acusadas de crimes e de violações do poder familiar. Tudo porque um dia decidiram tomar para si o controle da instrução dos seus filhos. Isso é, a nosso ver, inaceitável num Estado democrático de direito, que famílias, que crianças sejam ameaçadas muitas vezes por funcionários públicos porque seus pais optaram por educá-las em casa. E registro aqui um dado relevante: embora tenham sido processados, embora tenham sido acusados, nenhum pai nunca chegou a ser condenado por abandono intelectual, porque nenhum magistrado nunca conseguiu detectar uma efetiva defasagem no que diz respeito à instrução. Pelo contrário, o que normalmente, na imensa maioria dos casos, se detecta é que as crianças educadas no lar, no Brasil, possuem instrução adiante, pelo menos 1 a 2 anos mais avançada do que os alunos matriculados regularmente nas escolas. Nunca é demais lembrar, os excelentíssimos senhores ministros, que o Estado deve servir a seus cidadãos e não o contrário. E isso implica na necessidade, na obrigatoriedade que o Estado tem de cooperar com essas famílias que estão se lançando a uma tarefa árdua, e não de perseguir essas famílias, e não de processá-las. Trata-se, a nosso ver, de uma questão humanitária a requerer a intervenção dessa Suprema Corte. Tudo o que as famílias que hoje educam no lar pedem é paz e segurança jurídica para seguir educando os seus alunos no lar. O Estado brasileiro, infelizmente, em muitos casos, tem oferecido a essas famílias ou a escola real, com todas as suas vicissitudes e problemas, ou a persecução criminal, ou a persecução judicial, e acusações e ameaças. Isso tem espalhado o medo em milhares de famílias e, a nosso ver, é inaceitável. É nesses termos, senhora presidente, que pugnamos pelo direito constitucional à educação domiciliar. Agradeço pela oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Gustavo, e convido o doutor Ulisses Schwartz Viana, procurador do Estado de Mato Grosso, a falar pelos 19 estados e o Distrito Federal, como a missa e cúria admitidos todos pelo eminente relator. Vossa Excelência, doutor Ulisses, tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Senhora presidente, a quem prestamos nossas homenagens, senhora ministra, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público Federal aqui presente, também saudando o nobre advogado que me antecedeu aqui na tribuna. Esta questão do ensino domiciliar e homeschooling é realmente um caso emblemático, sensível e que apresenta vários ângulos de observação. E nós estamos aqui na tribuna falando pelos estados, obviamente apresentando a visão dos órgãos públicos, inclusive na mesma esteira do que foi defendido no parecer exarado pela senhora Procuradora-Geral da República. Gostaria de chamar a atenção para um fato. O homeschooling é um instituto novo, muito desconhecido no Brasil. Tanto é que todas as vezes que eu conversei até com colegas da advocacia, o que é esse homeschooling? É um instituto novo, desconhecido, é um modelo que se está trazendo de outros países para o Brasil. E isso nos traz à mente aquela lição do professor Alan Watson,
que fala sobre legal transplants. E ele faz um estudo muito interessante, professor da Universidade da Geórgia, mostrando os efeitos, muitas vezes não tão positivos, da importação de institutos de outras ordens jurídicas, sem a percepção de que esta importação encontra uma realidade bastante diversa. Estamos falando, aqui foi mencionado da tribuna, Estados Unidos. Desde o caso Wisconsin versus Yoder, que é o marco do homeschooling nos Estados Unidos, esse debate está aceso. E esse debate ainda é aceso nos Estados Unidos, não é um tema pacificado, apesar dos precedentes, ainda há uma questão que eu vou trazer como pano de fundo. Então, essa discussão abstrata sobre direitos, a gente precisa realmente contextualizá-las. Esse primeiro ponto, e eu trago aqui também a reflexão, a lição do nosso maior filósofo do direito brasileiro, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando no seu livro de introdução ao estudo do direito, nos faz lembrar aquela premissa da interpretação e da hermenêutica aplicativa, que não se pode negar o ponto de partida, a vedação da negação do ponto de partida. E é nesse aspecto que eu já começo a trazer aqui a reflexão dessa Suprema Corte, o seguinte: nós estamos fazendo uma comparação que foi feita aqui da tribuna com os Estados Unidos, onde nós temos uma Constituição sintética, um modelo constitucional um tanto diferente do nosso. Nós temos uma Constituição brasileira analítica, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos dar uma olhada em alguns dispositivos da Constituição Federal. O que foi feito aqui da tribuna foi uma leitura parcial dos dispositivos constitucionais. Quando nós vamos para o artigo 205, nós encontramos que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mas esse modelo é um modelo cooperativo. Nós não temos aqui ou uma disjuntiva, ou a família ou o Estado. Nós temos Estado e família. Nós temos uma conjuntiva. E nós vamos ter aqui um problema bastante interessante da função que o Estado exerce dentro desse sistema educacional. Qual é o papel do Estado? E ainda vamos para o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. No parágrafo 3º surge um texto revelador. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. No artigo 210 surge um outro problema, um outro óbice, bastante interessante. Ele diz assim: no 210, serão fixados conteúdos mínimos para assegurar a formação básica comum. No artigo 214, surge um outro dispositivo que também é relevante para a análise desse caso. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. No 227, também aparece essa conjunção de sociedade, Estado e família. Aqui foi mencionado, tratados, algumas orientações de uma organização não governamental internacional, mas cabe trazer aqui a nossa análise a Declaração dos Direitos da Criança da ONU. E no seu artigo 29, traz do item 2, de forma bastante clara, dizendo que essa educação será construída com a liberdade dos indivíduos, é verdade, que podem estabelecer instituições educacionais livremente. A Constituição brasileira tem assegurado esse direito. Hoje nós temos escolas privadas, escolas confessionais no Brasil, escolas judaicas, escolas cristãs, católicas, adventistas, que têm assegurado esse pluralismo religioso no nosso sistema. Então vemos aqui o seguinte: no final desse item 2 do artigo 29 da Declaração dos Direitos da Criança, que o Estado vai exercer um papel, sim. Ele vai estabelecer os padrões mínimos que serão lançados pelo Estado. O que vem ao encontro do que está na Constituição, o currículo básico. Esse modelo do homeschooling também não é um tema tão pacificado no mundo.
Nós tivemos da Corte Europeia de Direitos Humanos um caso bastante emblemático, que foi Conrad versus Germany. Neste precedente, que não foi admitido pela Corte Europeia de Direitos Humanos, havia uma família de alemães suíços que estavam na Alemanha e que alegavam o direito de educar as crianças em casa. O Estado alemão não reconheceu esse direito. Estamos falando de Alemanha. Nós estamos fazendo aqui agora uma comparação com outros modelos e outras experiências. Esse discurso da liberdade que é trazido, com todo o respeito, é um discurso importante na nossa sociedade democrática, mas ele tem que ser contextualizado. E um ponto de partida da contextualização desse direito é a própria Constituição. E esta Corte, essa Suprema Corte, em várias oportunidades, já disse, não há liberdades absolutas. Então, nós não podemos tomar essa interpretação da liberdade educacional dentro de um contexto de uma liberdade absoluta. Nós vamos ter também um outro problema, é que se nós reconhecermos agora o homeschooling como um direito constitucional, como uma imposição constitucional, nós teremos que declarar, por via reflexa, a inconstitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever dos pais manter os filhos na escola. A Lei de Diretrizes de Base do Ensino Nacional também estabelece regras. Estaríamos declarando, esta Suprema Corte estaria declarando, então, a inconstitucionalidade destes dispositivos legais. Um outro problema é a consequência prática do homeschooling. Isso é a maior preocupação dos Estados. Além do aspecto jurídico, constitucional, a questão das consequências práticas. Estamos falando de um país pobre, de um país muito dividido. Nós temos uma realidade social muito heterogênea, e este processo de escolarização ainda não atingiu a sua plenitude no Brasil. Esta é uma luta que tem sido travada pelo setor público de promover uma escolarização inclusiva. Nós temos problemas ligados à importância da criança na escola. A questão da socialização é importante, sim, numa sociedade plural e democrática como a nossa. O outro problema que nos preocupa é que esse cenário que é trazido é um cenário, com todo respeito, de famílias que têm um nível de escolaridade que poderia ser condizente com o ensino fundamental. Nós temos um quadro social no Brasil de uma carência cultural, de uma deficiência de formação, que nós não sabemos como funcionaria. Temos um outro problema, o problema do trabalho infantil. Muitas vezes teremos uma criança, se alega que a criança está na escola e o Estado vai ter que controlar, é um dever do Estado de combater o trabalho infantil. Como que nós vamos ter que montar uma rede de fiscais? Vamos ter que montar uma estrutura administrativa, uma formação especial, fazer concurso público para os fiscais que vão fazer a fiscalização do homeschooling. Nós temos algumas questões. E o que vai acontecer nesse esforço do homeschooling? Estaremos transferindo recursos que poderiam ser aplicados na escolarização para o custeio desse sistema fiscalizatório. Esse realmente uma preocupação grave que nos traz aqui. Um paradoxo que eu queria trazer aqui. Foi alegado aqui da tribuna que há uma vontade de participação, de voluntariado. E tal sugerirmos, então, não seria melhor que essas famílias que querem o homeschooling se aproximassem da escola, se apresentassem como voluntários, ajudassem a formação de crianças carentes, participassem desse processo inclusivo e democrático que é a escola. Sabemos que nos Estados Unidos temos homeschooling, mas alguns estados, como Arkansas, Texas, eles têm desenvolvido uma discussão séria sobre o controle do homeschooling. Lá mesmo, onde já foi reconhecido, onde existe uma constituição sintética e não analítica como a nossa, que disciplina de uma forma pormenorizada o sistema educacional, será que esse não seria um paradoxo para nós explorarmos, dessas famílias virem para a escola? Dar as mãos à sociedade, construirmos junto uma escola melhor? A democracia brasileira é inclusiva. E não que seja esse projeto, e é nesse projeto grandioso que nós estamos imersos na sociedade brasileira. E esse é um projeto difícil.
É um projeto que exige sacrifícios. Não é saindo da escola que melhoramos a escola. Melhoramos a escola por dentro. E esta é a questão que trazemos para a reflexão da nossa excelsa Suprema Corte. É um caso, um hard case. Verdade, estamos diante de um hard case. E esperamos ter contribuído com a reflexão de vossas excelências para a solução desse caso e nos manifestamos pelo improvimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a ministra Grace Mendonça, que falará pela União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República. A questão que se coloca sob reflexão dessa Suprema Corte é extremamente relevante, em especial no tocante ao sistema educacional hoje em vigor e prevalecente no país. A Constituição da República Federativa do Brasil permite verdadeiramente que o aprendizado, que o conteúdo do ensino fundamental, que o conteúdo do ensino médio sejam ministrados exclusivamente no ambiente escolar. A Constituição da República Federativa do Brasil posiciona o Estado em matéria de educação como um ator chancelador de um processo de educação formulado e entabulado exclusivamente pelos pais no seio do lar. O Estado tem um papel exclusivamente de avaliar o nível de formação e, com isso, já está muito bem resolvido com os comandos estabelecidos pelo legislador constituinte originário de 1988. É essa a grande reflexão importantíssima da tarde de hoje. Porque, na verdade, a resposta e o enfrentamento desse tema, ele já pode ser extraído do próprio conteúdo da Constituição Federal. Porque foi a Constituição que inseriu a educação como um direito social, consignada também no âmbito dos direitos fundamentais. Portanto, a Constituição, no artigo 205, traz o papel de cada ator envolvido no processo de educação da criança e do adolescente. É a Constituição que diz que a educação é um dever, é um direito de todos, e é um dever do Estado e da família, que será, sim, desenvolvido mediante a colaboração e o incentivo da sociedade. Portanto, uma tríplice participação. Família, Estado e também sociedade. Uma tríplice participação que deve ser movida, deve ser organizada e com uma atuação conjunta, voltada exatamente a quê? A que sejam atingidos os objetivos que o próprio legislador também no 205 estabeleceu. Quais são esses objetivos? Os 3 objetivos firmados no próprio artigo 205. O primeiro deles, o pleno desenvolvimento da pessoa. O segundo, o preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro, a qualificação para o trabalho. Portanto, essa tríplice responsabilidade, ela toda deve ser organizada e ordenada para que esses objetivos, de fato, sejam atingidos em um processo de atuação conjunta. Ou seja, não há na Constituição espaço para que o Estado abra mão do seu dever em favor de um outro ator ou de um outro agente que também tem responsabilidade no processo educativo, a exemplo da família. E qual que é o papel? Qual que foi a missão dada pelo legislador ao Estado? A própria Constituição também traz essa resposta. O 228, inciso 1º, vai dizer: o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Esse é o primeiro ponto, ou seja, é missão do Estado, é dever do Estado assegurar essa educação de modo gratuito e obrigatório. Mas a Constituição também se preocupou com os princípios que devem nortear o cumprimento desse dever por parte do Estado. Em especial, o princípio da igualdade de condições de acesso e de permanência na escola, prevista expressamente no artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal. Mas também é importante aqui registrar o já mencionado artigo 208, parágrafo 3º, porque poderia se pensar que o dever do Estado pode ser cumprido e muito bem atingido simplesmente oferecendo um ensino gratuito sem estar atento à frequência do aluno à escola. Mas o próprio legislador constituinte também cuidou disso. E é exatamente a previsão contida no 208, parágrafo 3º, que explicitamente coloca como competência do poder público recensear os educandos
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Portanto, não há dúvida aqui de que a educação básica deve ser gratuita, a educação básica deve ser obrigatória e a frequência é também impositiva. Por determinação constitucional, não se estabeleceu aqui na Constituição de 88 a faculdade, não se conferiu aos pais a faculdade de levar ou não os filhos à escola. Se estabeleceu, na verdade, um dever. A frequência é um dever que deve ser cuidado também pelos pais. E aqui é importante registrar, senhores ministros, que a Constituição de 1946, é bem verdade, ela estabelecia, sim, ela colocava como dever do Estado a educação e ela dizia que essa educação poderia ser prestada no lar ou na escola. Mas a Constituição de 1988 não faz esse registro, nem traz essa faculdade, aos pais. E com base na Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente cuidam da questão de proteger também a criança e o adolescente. E nesse contexto, estabelece a matrícula das crianças como um dever dos pais. E nesse contexto, estabelece que os pais são responsáveis por manter seus filhos nas escolas. E esse olhar foi tão atento do legislador e a frequência tão importante, que também foi objeto de tratamento na Constituição da República, que a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que quando a criança falta às aulas, em percentual 50% superior àquele permitido para as ausências, a instituição de ensino deve notificar o juiz da comarca, deve notificar o Ministério Público e deve notificar o Conselho Tutelar. Ou seja, o olhar muito atento do legislador, a importância da criança está de fato na escola. E por uma razão muito simples. Esse objetivo estabelecido pelo legislador constituinte do pleno desenvolvimento da criança vai passar, sim, por um processo importante de desenvolvimento que é exercido no ambiente escolar. Nada substitui, por mais que o ambiente familiar seja profícuo, por mais que o ambiente familiar seja responsável, nada substitui a experiência vivenciada nos corredores das escolas, nos trabalhos de grupo, nas atividades literárias conjuntas. Nada substitui as atividades desenvolvidas na quadra de esportes. São todos aspectos relacionados à formação da criança e do adolescente e que no ambiente escolar permite um contato muito especial com uma diversidade cultural ímpar, que vai sim ser determinante para a formação da pessoa no contexto de enfrentamento também que ela terá que desempenhar dos problemas que surgirão aí também mais adiante no seu convívio social. Daí a importância de se resguardar essa diretriz que foi trazida pelo legislador constituinte originário. Ou seja, esse olhar do legislador não foi um olhar desatento, ao contrário, foi muito cioso exatamente do seu espectro e, em especial, da finalidade que precisaria, de fato, ser alcançada. É importante aqui fazer um registro, senhores ministros, de que foi um grande avanço da Constituição Federal de 1988, o conteúdo do artigo 227. Porque o conteúdo do artigo 227 incorpora a teoria da proteção integral da criança. E traz aí a perspectiva de que o Estado tem que estar muito atento ao melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança deve estar ligado, sim, ao seu desenvolvimento na perspectiva física, mental, na perspectiva moral e na perspectiva social. O melhor interesse da criança também tem que ser zelado pelo Estado, também é dever do Estado. Daí a razão pela qual o Estado não pode ficar como mero espectador, simplesmente apresentando as provas, a criança realizando as atividades, com isso, obviamente, ali as avaliações, com um mero carimbo chancelando se está aprovado ou reprovado. Na verdade, a teoria da proteção integral vem em um contexto de aprimoramento imprescindível, quando se tem em conta, em especial, os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, a exemplo da Convenção sobre o Direito das Crianças, em que o Estado, de fato, se compromete a reconhecer o direito da criança à educação, mas também de adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas. E por que falo do artigo 227? Porque aqui foi mencionado, inclusive, dados relacionados à violência nas escolas. Mas é
imprescindível que se leve em conta também os dados da violência no ambiente familiar. Porque os dados oficiais, todos revelam, e aí eu posso aqui poderíamos fazer referência a vários, mas o Unicef, por exemplo, quando publicou em 2018 os dados relacionados ao exercício de 2016, explicitamente reconheceu que 80% dos casos de abusos e de violência contra a criança ocorrem no ambiente familiar, com base em um elemento fundamental, que é a relação de confiança estabelecida entre pais, padrastos, padrinhos, tios, com a criança. Daí a importância de se levar em conta também que essa violência também marca, de modo muito preocupante, o seio e o ambiente dos lares. O próprio Disque 100, que é o canal de denúncia em que ações violadoras de direitos e violência contra as crianças se tem aí a oportunidade de se ter um acervo e um registro, esse Disque 100, ele registrou no ano de 2017 130 mil casos de abusos e de violências contra a criança no ambiente familiar. Daí a importância também, senhores ministros, nesse contexto, de que esse dado seja levado em conta, porque foi dito aqui da tribuna, inclusive, que em vários países esse tema foi objeto de regulamentação. Em vários países, essa educação ela é permitida. Porém, a palavra-chave aqui é exatamente essa. Foi uma opção do legislador que regulamentou e permitiu, que não se tem explicitamente na nossa Constituição. E que exigiria, sim, um preparo do Estado se, eventualmente, essa opção fosse mais adiante efetivada. De que forma que o Estado vai fiscalizar, de que forma que a teoria da proteção integral, atenta ao melhor interesse da criança, vai, de fato, estar muito alinhada a essa proteção que a criança merece, inclusive no ambiente familiar. Daí a importância também de que, como foi aqui dito, que há proposições legislativas já em andamento no âmbito do Congresso Nacional, que se leve em conta que, em última análise, o que se pretende dessa Suprema Corte é que esse Supremo Tribunal Federal funcione como legislador positivo, o que, à luz da legislação, da jurisprudência dessa Suprema Corte, já foi rechaçado em inúmeros casos. Aqui também se mencionou que, como argumento de reforço, a evasão do ensino médio nacional, mas esse é um outro tema, uma outra discussão, que inclusive está na pauta da Suprema Corte de julgamentos de hoje, não é? Que passa justamente por um aprimoramento, por uma modernização do ensino médio e não simplesmente afastando-se a criança do ambiente escolar, retirando-lhe a oportunidade de desenvolver-se plenamente na linha do que de fato foi estabelecido pelo legislador constituinte. É com essas considerações que a Advocacia Geral da União também pugna pela improcedência dos pedidos formulados, reafirmando aí que o ordenamento jurídico nacional, em especial a Constituição da República, não ampara e não concedeu aos pais a opção de levarem ou não os filhos à escola. Os filhos devem, sim, ser conduzidos pelos pais ao ambiente escolar. Agradecendo mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro a palavra ao eminente vice-procurador, doutor Luciano Maia. Eminente ministra-presidente Carmen Lúcia, eminentes ministros e ministra, ilustre advogada-geral da União, ilustres advogados, ilustre colega promotor de justiça de Mato Grosso. Este é um caso interessante, ministra. Me fez lembrar histórias que eu ouvia quando criança, na Paraíba, da escola de Dona Tércia Bonavides Lins, que ensinava as gerações, né? Ensinava na sua casa para dar a instrução aos que tinham necessidade de instrução e formavam para, em seguida, irem para os colégios, lá na Paraíba, ou no Recife e em outros lugares. Esse ensino domiciliar, que aqui é referido, não é propriamente trazido do estrangeiro ou modernidade agora, mas é uma volta ao passado. É uma volta ao que se aplicava nas fazendas, é uma volta ao que se aplicava no início do século, quando ainda era difícil ao Estado se organizar e identificar que era um dever realizar para todos. Todas as nossas constituições, ministra, asseguram o direito à instrução pública e gratuita. Todas as nossas constituições, a de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 37, a de 46, a de 67 e essa nossa agora.
sendo que algumas, como a partir da de 34, estabelecem que o ensino primário é obrigatório e gratuito. Obrigatório e gratuito. É verdade, como foi aqui mencionado, que a Constituição de 46 e outras mencionam que a educação é no lar e na escola, e ainda hoje é assim na nossa Constituição, porque o processo de educação é um processo de partilha de valores, de partilha de conhecimento, construção de habilidades, mas especialmente de fazer com que nós desenvolvamos a nossa própria personalidade, nos reconheçamos como pessoa e, portanto, reconheçamos os outros também como pessoa. Daí porque necessariamente precisamos desse processo de socialização. Ninguém se reconhece pessoa sozinho. É necessariamente na alteridade que há a construção da alteridade e da identidade. Nesse sentido, a nossa Constituição, de uma certa forma, espelha o que desde 66 já faz parte do Pacto Internacional de Direitos Civis de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque é o pacto irmão ao Pacto de Direitos Civis e Políticos. Ora, esse Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determina no seu artigo 13, quase como está na nossa Constituição, só que o fez 22 anos antes da nossa Constituição. Os Estados parte do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Isso em 66, há mais de 50 anos. Ou seja, é um projeto da educação, precisamente reconhecer como pessoa, permitir o seu desenvolvimento da personalidade, da sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos. Aqui o item 2 vai além, diz assim, e diferentemente do que disse o ilustre advogado interessado no ensino domiciliar, há sim um dever do ensino obrigatório. O artigo 2, letra A do Pacto Internacional, no artigo 13, diz assim: a educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. O que é relevante é que, inteiramente em harmonia com isso, a nossa Constituição, no artigo 205, fala sobre a educação como um direito de todos, dever do Estado e da família, visando ao desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. No 208 é que nós vemos algo que é absolutamente relevante. O dever do Estado com a educação será efetuado mediante a garantia de, artigo 3º, parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais pela frequência à escola. Frequência à escola. O que eu chamo a atenção é que a educação se faz na escola e no lar, como dito na Constituição de 46, antes dela e depois dela. E dos 365 dias que o ano nos dá, 200 são letivos. Nos 200 anos letivos, o aluno está em sala de aula e em casa. E nos outros 65, em casa. Então, 365 dias o estudante tem acesso à educação em casa. E apenas 200 têm acesso ao ensino formal em sala de aula. Portanto, não há propriamente uma atualização do tema, é uma volta ao passado. Entretanto, esse de fato é um tema muito relevante, particularmente a uma Corte de Justiça como essa, que olha numa democracia não só a vontade da maioria, mas a vontade da minoria. E há um caso célebre da Corte Permanente de Justiça, ainda na época da Liga das Nações, é um caso de 35,
o caso da Minority Schools of Albania, né? Nesse caso, o que é que havia? No Tratado das Minorias, realizado sob o guarda-chuva da Liga das Nações, respeitavam-se com os desenhos dos novos estados nacionais as minorias nacionais, as minorias religiosas, as minorias linguísticas, e se respeitava que elas pudessem estabelecer o seu próprio processo de escolarização. Mas não as escolas apenas em casa, apenas pela família, ou seja, para a manutenção da ideia de um grupo. Ou seja, nós precisamos sempre, numa sociedade plural, respeitar o que está na Constituição, em que é uma pluralidade de concepções pedagógicas, ou seja, isso é relevante. Quando se fala, por exemplo, na questão do homeschooling, que é a expressão que usam nos Estados Unidos, e você faz uma pesquisa, há mais de 7 modelos, grandes modelos de concepções pedagógicas. Qual delas será adotada por cada família? Então, o que é importante, por exemplo, como aqui está no parecer, é que hoje, na situação de hoje, não existe essa autorização para o particular deixar de levar sua criança à escola. Não existe. Entretanto, é possível, porque a Constituição também permite que seja atividade não só do Estado, mas uma atividade dos particulares, construir, estabelecidos um padrão de qualidade, conteúdos mínimos, supervisão necessária, qualificação de quem vai ministrar esse ensino, para que não sejam subtraídos os objetivos fundamentais. E essa é uma questão tão relevante, porque é precisamente nesse tema que nós conseguimos, nessa Constituição Cidadã, que celebra 30 anos, diferenciar a própria justiciabilidade do direito à educação. O direito à educação e os ministérios públicos atentos a essa questão, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais emitiu uma nota técnica sobre esse assunto favorável à manutenção do sistema público e obrigatório de escolarização como nós temos hoje e, portanto, contrário à ideia do homeschooling, precisamente porque entende a importância numa sociedade pluralista dessa socialização que a diversidade permite a partir do público, do espaço público. Portanto, eu encerraria as minhas palavras lembrando também uma expressão que é da minha época de adolescente. Eu, quando adolescente, fui apresentado a um grande autor, um poeta libanês, Khalil Gibran. E ele escreveu uma obra muito bonita, O Profeta. E o profeta, antes de sair da sua terra, antes de pegar o navio, que pode ser até a própria morte, por assim dizer, mas antes de morrer, reuniu-se com a aldeia e perguntaram a ele sobre o amor, sobre a amizade e sobre algumas outras coisas. E perguntaram a ele, fala-nos dos filhos. E ele então disse assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Lembremos-nos, portanto, os pais e educadores, que nós somos os arcos e deixemos as flechas serem lançadas para o infinito, para o futuro. Agradeço a Vossa Excelência, suspendo a sessão pelo período regimental.